Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, transmitindo diretamente da cidade do Rio de Janeiro para o Brasil e o mundo, através da web rádio Cristo Consolador. Que Jesus, nosso Mestre, possa nos abençoar e que possamos, até o final, aqui estarmos para compreender melhor o Evangelho através da doutrina espírita. Nosso programa é dinâmico e você pode participar enviando a sua mensagem. Nós temos 4 blocos no programa. No primeiro, nós trabalhamos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. No segundo bloco, trazemos os ensinos de Jesus, seguindo aqui os comentários de Caibar Schutel. No terceiro bloco, nós acompanhamos o Espírito Emmanuel nos seus comentários às cartas ou epístolas de Paulo de Tarso. E encerramos o programa no quarto e último bloco, cedendo a palavra a José Herculano Pires em seus comentários acerca do Evangelho. Para que você, então, possa acompanhar os diversos temas e fazer a sua participação, vamos colocar aqui na tela a nossa apresentação em slides. Iniciando, então, com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no seu capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Hoje vamos estudar o item 9, que tem por título A Cólera. Essa mensagem foi ditada por um espírito protetor na cidade de Bordeaux, no ano de 1863. Como bem compreendemos ao estudarmos o Espiritismo, o nome do espírito pouco importa. Mais importante de tudo é o conteúdo da sua mensagem. É isso o que deve ser analisado. E muitas vezes os espíritos se escondem através de nomes simples, pseudônimos, ou simplesmente assinando como este aqui, um espírito protetor, um espírito amigo, e assim por diante. Então, vamos analisar o conteúdo do que esse nosso amigo nos diz a respeito da cólera. Nós preparamos, então, 2 slides trazendo o pensamento dele, que está no item 9 do capítulo 9. Vamos, então, ao primeiro texto, quando ele nos diz: o orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vos considerardes, ao contrário, de tal maneira acima de vossos irmãos, seja na finura de espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece, então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos se assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Bom, então, esse é o texto em destaque dessa mensagem sobre a cólera. E ele é bem claro ao dizer que a causa desses acessos coléricos, desses acessos de raiva, é o orgulho. O nosso orgulho ferido, porque não admitimos que nos contrariem,
Não admitimos que pensem diferente de nós, que façam diferente do que faríamos. Não admitimos que façam comparações conosco e assim por diante. Agora, ele chama a cólera de demência passageira. É verdade. Uma pessoa encolerizada é uma pessoa sem freios. É uma pessoa que pode partir, por exemplo, para a violência, a mais vil das agressões. É uma pessoa que parece que perdeu a faculdade de raciocinar. Nós temos aqui pela internet vídeos e mais vídeos que mostram essas manifestações coléricas das pessoas, por exemplo, no trânsito, mas não apenas. E precisamos tomar muito cuidado com isso, muito cuidado, porque sabemos que as consequências da cólera, as consequências dessa demência, verdadeira demência passageira, são muito tristes, são muito ruins. Nós temos acessos de cólera que podem levar a assassinatos, a crimes hediondos. Precisamos aprender a nos controlar. Ora, o orgulho. Nós somos espíritos imortais. Fomos criados por Deus para colocar em ação todo o potencial divino que Ele nos dá. E esse potencial está tanto na inteligência, quanto também nos sentimentos. Jesus conclamou que amássemos uns aos outros. Portanto, precisamos saber nos controlar. Disse popularmente que dá nos nervos, e aí não é possível realizar o controle, que o sangue ferve e sobe a cabeça. Claro que são imagens meramente figurativas. Mas acontece que o estado de cólera não é um estado orgânico, e sim um vício moral. Precisamos combater o orgulho que causa esses acessos de raiva, que nos faz partir para cima do outro, senão fisicamente, mas pelas palavras, pelas publicações em redes sociais, quando saímos a atacar a honra de alguém, passamos por cima de alguém. Temos que ter calma. Nós espíritas somos cristãos, portanto, temos por base os ensinos morais de Jesus. O Evangelho é nosso roteiro. E nós não temos que ficar preocupados com os outros, naquilo que eles precisam melhorar. Precisamos olhar para nós, naquilo que precisamos melhorar. Isso mesmo, nós mesmos. Eu. E uma melhora urgente é controlar o orgulho. As pessoas orgulhosas, na verdade, não conseguem se dar bem na vida. Vivem cheias de problemas por causa do orgulho. O orgulho que não permite que elas sejam caridosas, bondosas, fraternas, solidárias. O orgulho que acaba com os relacionamentos. Portanto, para controlar os estados coléricos, raivosos, precisamos combater o orgulho. Esse espírito protetor continua a sua mensagem. Vamos então destacar mais uma parte do seu texto, passando novamente a palavra a ele. No seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo, à própria natureza bruta, aos objetos inanimados, que despedaça por não o obedecerem. Ah, se nesses momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, teria horror de si mesmo, ou se reconheceria ridículo. Que julgue por isso a impressão que deve causar aos outros. Ao menos pelo respeito a si mesmo, deveria esforçar-se, pois
para vencer essa tendência que o torna digno de piedade. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve, que ele altera a saúde, compromete a sua própria vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima. Mas ainda há outra consideração que o deveria deter: o pensamento de que torna infelizes todos que o cercam. Você já presenciou uma cena de uma pessoa enfurecida que sai quebrando tudo, atacando todas as pessoas, com absoluta falta de controle sobre si mesmo? Se não presenciamos isso, mas já vimos em novelas, filmes, em vídeos pela internet, em narrativas de outras pessoas. Realmente é uma situação deplorável. Destruir tudo que está à sua frente, nada respeitar, exigir que o obedeçam, é um papel realmente ridículo. E, como ele nos diz aqui na mensagem, se essa pessoa, no momento de lucidez, pudesse ver a cena, assistir a cena, sem dúvida, ficaria com horror de si mesma. Iria reconhecer o papelão, o ridículo que ela fez ao se descontrolar. E então, dá para imaginar o que os outros pensam a esse respeito, não é mesmo? Todos nós precisamos saber respeitar a si mesmo e também aos outros. Portanto, precisamos nos esforçar para vencer essa tendência, esse vício moral. E mais, como ele nos chama aqui a atenção, aquele que se encoleriza, aquele que se enerva por qualquer coisa e explode, esse está atingindo a si mesmo, antes de mais nada. Primeiro, que está causando a si desequilíbrio psíquico, espiritual. Está chamando para si espíritos inferiores. Segundo, está desequilibrando o seu organismo biológico, que com o tempo vai acabar se ressentindo e vai adoecer. Portanto, a pessoa encolerizada compromete a sua própria vida antes de atrapalhar a vida dos outros. E ele tem que pensar também o seguinte: com esses ataques de fúria, ele torna os seus familiares e os seus amigos infelizes, porque ele destrói as relações, desequilibra, desarmoniza a ambiência, seja do lar, do trabalho profissional e assim por diante. E quantas vezes acaba causando uma tragédia para si mesmo. Nós temos notícias de pessoas que acabaram desencarnando por causa de uma discussão no trânsito, lá no bar, na lanchonete, e assim por diante. Acabaram provocando a reação da outra pessoa, que também enveredou pela cólera, pela raiva, e aí a violência surge e faz uma vítima. Tenha calma, paciência, exercite a compreensão. E lembre-se que o orgulho não constrói coisas boas. O orgulho é irmão do egoísmo. E nós sabemos que o egoísmo, junto com o orgulho, são as duas maiores chagas morais da humanidade. Agora, com calma e com paciência, todas as coisas podem se resolver de maneira muito melhor. Assim, então, nós estudamos o item 9 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema A
cólera. Já deixando o convite para que você esteja conosco no próximo programa, onde daremos continuidade ao estudo das instruções dos Espíritos nesse capítulo. Mas agora, vamos abrir o segundo bloco do programa, passando a palavra a Caiba Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus. E nós estamos chegando ao final. Estamos chegando bem no finalzinho aqui dos estudos promovidos por Caiba Schutel, dos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. Mas não se preocupe, porque já preparamos uma continuidade. Mas hoje, nosso olhar está voltado ainda para um dos seus capítulos, que é o capítulo sobre a incredulidade. E nosso Caiba Schutel vai fazer os comentários a partir do Evangelho segundo João, no seu capítulo 20, versículos 24 a 29, quando João narra: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum hei de crer. Na continuidade desses versículos, nós vamos ver que Jesus aparece para os discípulos, estando então ali Tomé, e ele já dirige a palavra a Tomé: Tomé, toque minhas mãos, coloque a sua mão do meu lado, para testemunhar que sou eu. Ele não repreende Tomé, mas dá toda a prova de que ele ali estava ressuscitado. Vamos então agora compreender essa passagem do Evangelho de João, passando primeiramente a palavra a Caiba Schutel. Depois vamos fazer nossos comentários. Diz então este apóstolo do Espiritismo: o amor de Jesus excede a todo o entendimento humano. Na sua abnegação e no desejo que mantinha de fazer crentes sinceros, não mediu as exigências do apóstolo Tomé, que disse só acreditaria na sua ressurreição ou sobrevivência se o visse e o examinasse. E Jesus, completamente materializado, torna-se visível e tangível ao seu discípulo, satisfazendo assim os imperiosos desejos que ele tinha de alicerçar sua fé sobre provas positivas. Ensinou mais o mestre que essa fé não era negada a quem quer que fosse, e aqueles que acreditavam sem ver já se achavam amadurecidos na crença, pois que já haviam observado os fenômenos, não tendo mais necessidade de provas positivas. Por isso mesmo, eram bem-aventurados. Como se verifica, o modo de proceder de Jesus está em completo antagonismo com o dos sacerdotes das múltiplas igrejas esparsas pelo mundo. Enquanto estes exigem uma fé cega nos seus dogmas, Jesus procura demonstrar a verdade com fatos palpáveis. O mestre não exige a escravidão da razão, o abastadamento do sentimento. Antes, respeita e proclama o livre-arbítrio de cada um, atributo esse concedido à criatura para o seu progresso moral, científico e religioso. Consentindo Jesus que o seu apóstolo o examinasse para poder crer na ressurreição, preveniu também a todos, por certa forma, que o Consolador, o Espírito da Verdade, que ele enviaria em nome do Pai, reproduziria sua doutrina, não só com palavras, mas com fatos da mesma natureza por ele produzidos. A religião não consiste só em palavras e fatos. Assim como eu fiz, fazei vós também, disse o Divino Mestre a seus discípulos, porque eu fiz para vos dar o exemplo. Em suas pregações, dizia sempre Jesus
aos que seguiam: aquele que crê em mim, rios de água viva manarão de seu ventre, aludindo assim ao Espírito que deveria ser dado a todos que o seguissem. Completa o seu pensamento Caiba Schutter. Sem comunicação, não há revelação. E sem revelação, o homem material, ignorante, orgulhoso, egoísta, não poderia ocupar-se com assuntos que se referem à sua vida espiritual, retardaria o seu progresso e sua felicidade. Assim como não pode haver fraternidade e paz sem religião, não pode também haver religião sem comunhão espiritual. Então, essas são as considerações de Caiba Schutter sobre este episódio, aliás, bastante conhecido, né, da dúvida de Tomé, o apóstolo que duvidou que Jesus havia ressuscitado e que havia, através do seu corpo espiritual, se apresentado aos discípulos. Jesus, então, reaparece e pede para que Tomé o apalpe, para que Tomé veja os sinais dos cravos nas suas mãos, que veja também a ruptura do seu corpo por causa da lança do soldado romano. Mas é claro que Jesus não está mais com o corpo biológico. Esse morreu. Jesus, em espírito, apresenta-se a Tomé e aos demais discípulos através do seu corpo espiritual, o perispírito, que pode ser tornado visível e também tangível. Lembrando que o perispírito, ele se molda pela força do pensamento do espírito. E ele pode, portanto, tomar as mais diversas formas. E é normal que o desencarnado se apresente na forma que ele teve quando encarnado, porque é isso que está mais vivo na sua mente. E Jesus não poderia se apresentar de forma diferente, porque senão os discípulos não o reconheceriam. Então, o ato da ressurreição, na verdade, é o ato de materialização do corpo espiritual. Foi o que Jesus realizou, com os espíritos, de uma forma geral, também podem realizar. Quanto à incredulidade de Tomé, o discípulo que duvidou, Jesus não reclamou. Jesus não chamou a atenção de Tomé, porque Tomé foi muito claro: para acreditar eu tenho que ver, e mais do que ver, eu tenho que tocar, porque senão não vou acreditar de jeito nenhum que Jesus apareceu para nós, que ele ressuscitou. Jesus compreendeu o discípulo, porque este ainda precisava ver, apalpar, participar do fenômeno. Mas ele informa que eram bem-aventurados os que já não mais precisassem disso. Essa lição é muito importante para nós espíritas, porque o espiritismo ele vai aparecer através da observação e dos estudos dos fenômenos mediúnicos, ou seja, da intervenção dos espíritos, os seres humanos desencarnados, no mundo material corpóreo. Nós sabemos que a mediunidade estudada, equilibrada, disciplinada, ela faz parte do espiritismo. O fenômeno mediúnico, seja de efeito inteligente ou de efeito físico, ele faz parte do espiritismo. Mas a mediunidade sozinha, a mediunidade em si, ela não é o espiritismo. E como o espiritismo proclama a fé raciocinada e, acima de tudo, uma doutrina filosófica, nós, para crermos em Deus como Pai Criador, para crermos na alma imortal, para crermos na reencarnação,
Para crermos na mediunidade, para crermos na lei da evolução, não precisamos assistir fenômeno, ainda mais um fenômeno de efeito físico, como esse da materialização do espírito. Cremos porque sabemos. Sabemos porque estudamos, porque raciocinamos. Então, nem sempre precisamos do fenômeno. Mesmo porque os mais variados fenômenos mediúnicos estão registrados em vasta bibliografia espírita e não espírita. Por exemplo, o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, com muitos casos estudados, O Céu e o Inferno, também de Kardec, quando na sua segunda parte ele apresenta as comunicações dos espíritos. Nós temos as obras de Gabriel Delany, Leon Denis, Ernesto Bozano, William Crookes e outros grandes estudiosos que estudaram os mais diversos fenômenos mediúnicos, dando-nos relatos sobre relatos desses fenômenos. Nós temos aqui no Brasil a mediunidade exuberante de Chico Xavier e também de Divaldo Franco, sem esquecermos aqui a nossa Ivone Pereira. Casos e mais casos registrados, estudados, observados. Então, não precisamos ter a faculdade da vidência, não precisamos solicitar que um espírito se materialize à nossa frente para acreditar na realidade da imortalidade da alma. Não temos por que duvidar. Dando um depoimento pessoal, sou espírita desde a minha adolescência. Meus pais eram espíritas. Me acostumaram à doutrina, a frequentar o centro espírita. Mas eu não sou médium. Não sou um médium ostensivo. Não tenho nenhuma faculdade mediúnica, de fato, aflorada. Não. Nunca vi um espírito, não tenho evidência. Nunca ouvi um espírito, não tenho audiência. Nunca psicografei, nunca nenhum espírito falou por meio intermédio. Então, não sou um médium ostensivo. Mas para acreditar nos princípios que formam o espiritismo, nunca precisei assistir um fenômeno. Que ele acontecesse mesmo comigo. Mas me acostumei a lidar com as reuniões mediúnicas, a conversar com os espíritos através de outros médiuns. E sempre tive toda a prova da imortalidade da alma e da comunicabilidade dos espíritos, primeiro através dos estudos, do raciocínio, depois através da experiência nas atividades do próprio centro espírita e, em particular, nas atividades mediúnicas. Lembrando, não sem que eu seja médium ostensivo. Mas Jesus não condena aquele que precisa do fenômeno. Ele entende, ele compreende. É um estágio em que esse espírito ainda se encontra. Portanto, também não temos nós espíritas que condenar a ninguém que pede provas. E as provas existem. Elas estão na literatura. É vasta essa literatura. Agora, se nós já conseguimos crer através do estudo e do raciocínio, realmente somos bem-aventurados, porque isso mostra que já superamos a questão da prova material. Ela é um complemento, mas não uma necessidade. E Tomé, neste caso aqui, passou, então, depois da prova material, a, de fato, crer que Jesus havia ressuscitado dos mortos, porque a vida continua, a morte não existe. Assim, então, nós vimos esta passagem que está no Evangelho segundo João, passagem essa que foi comentada por Caiba Schutel e que nós também pudemos tecer os comentários à luz da doutrina espírita. Nós ainda temos, do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, mais alguns estudos de Caiba Schutel e vamos dar continuidade no nosso próximo programa,
nosso encontro aqui de toda quinta-feira, às 5 da tarde. Porque agora nós vamos nos debruçar sobre os ensinos de Paulo de Tarso, o primeiro apóstolo do Evangelho, o pioneiro, aquele que, se desgarrando das amarras do judaísmo, compreendeu o Evangelho e exerceu um trabalho belíssimo de divulgação do mesmo e de assentar as bases do cristianismo. E estamos fazendo o estudo das cartas de Paulo de Tarso, acompanhando o pensamento do benfeitor espiritual Emmanuel, que, através do médium Chico Xavier, muito escreveu sobre as cartas de Paulo de Tarso, estudando os seus versículos. E nós estamos aqui debruçados sobre a carta aos Romanos, no seu capítulo 2, versículo 6, que, se não me engano, já é o terceiro texto de Emmanuel sobre esse mesmo versículo, mas é o último que nós vamos utilizar. E o versículo está aí na tela. Que retribuirá a cada um segundo suas obras. Pois bem, Emmanuel comenta esse versículo no livro Esperança e Luz, que é uma publicação da editora Cultura Espírita União. E ele dá o título para o seu texto justamente de Esperança e Luz, que vai ser título do próprio livro. Vamos, então, passar a palavra a Emmanuel, um comentário que ele faz a esse versículo de Paulo, na sua carta aos Romanos, que nós vamos manter aí na tela para que você possa acompanhar o raciocínio desse espírito. Diz, então, Emmanuel: a esperança é o estímulo com que a divina providência marcou o crescimento e a elevação da vida. A luz do conhecimento é o poder da visão e da análise com que todas as criaturas estão dotadas da faculdade de discernir. A esperança é a força de compreender e de esperar. A luz aclara os caminhos que devemos percorrer, a fim de que o nosso livre-arbítrio possa agir com a responsabilidade de nossas escolhas. A própria natureza nos propicia lições na área de nossas afirmativas. A semente espera condições para germinar e oferece-nos a planta da espécie em que se configura. O embrião nascente espera crescer, aspirando a ser tronco. O tronco verde aguarda a formação das frondes, que lhe proporcionará a posição da árvore que deseja ser. E a árvore adulta mobiliza as suas energias para produzir o fruto, que, após nascido, se desenvolve e amadurece, espalhando as próprias sementes, doando gratuitamente as possibilidades do plantio de outras árvores iguais a ela para o enriquecimento da natureza. Em síntese tão simples, temos uma noção da vida da criatura humana perante o mundo que lhe serve de temporária moradia e diante do próprio universo. Primeiramente, o espírito humano se prende à vida fetal, nasce nas condições em que se encontra, trazendo consigo as qualidades ou os defeitos que procurou adquirir nas existências passadas. No estágio da primeira infância, anseia crescer e senhorear um corpo que lhe forneça oportunidade de expressar-se. Chegando à meninice, quer a posse da juventude. Atingindo a mocidade, sonha expandir as próprias tendências felizes ou infelizes. Aproximando-se da maturidade, a criatura caminha sobre os impulsos da esperança, encontrando sempre, diante de si, o conhecimento
ou a luz do bem e do mal, com o ensejo de reconstituir-se nas disciplinas e ensinamentos do bem, ou descambar para as complicações e despenhadeiros do mal. Entendemos, assim, facilmente, que a personalidade humana vive sob o estímulo da esperança nas estradas do conhecimento, que é luz a desvendar-lhe o caminho, aprendendo que, em verdade, conforme a promessa das revelações divinas, a cada um será dado segundo as próprias obras. Essas são as palavras de Emmanuel, através de Chico Xavier, comentando o versículo 6 do capítulo 2 da carta de Paulo aos Romanos, quando ele informa aos mesmos que retribuirá a cada um segundo suas obras. Esse é o ensino de Jesus, que resume o funcionamento da justiça divina. A cada um sempre é dado segundo as suas obras. E Deus, nos entregando o livre-arbítrio, mantém para nós sempre em aberto a esperança de dias melhores. E nos lança no mundo com a luz dos ensinos dos seus missionários e com a luz da sua lei gravada na nossa consciência. Portanto, não podemos nos dizer ignorantes e também não podemos reclamar de não termos liberdade de agir. Mas precisamos entender que, com a esperança sempre aberta e com a luz da lei divina na nossa consciência, sempre teremos que assumir as consequências daquilo que fazemos. Ou seja, é da lei divina que sempre, sem exceção, tenhamos que responder por aquilo que fazemos, conforme as nossas obras, no bem ou no mal. Agora, Deus, que nos ama, não nos pune, não nos castiga. Não existe na lei divina a figura da punição, do castigo, porque Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, leva sempre em consideração as nossas intenções. Então, não podemos esquecer disso. Seremos julgados, vamos colocar esse julgados entre aspas, que é mais uma figura de linguagem, sempre de acordo com as nossas intenções, com as circunstâncias que nos envolveram, e de acordo com as decisões, então, que tomamos, porque temos consciência dos nossos atos, temos livre-arbítrio, pensamos, raciocinamos, e, portanto, já estamos naquele estágio evolutivo em que podemos, sim, assumir as consequências daquilo que fazemos. E Paulo estava lembrando aos cristãos primeiros, lá da comunidade romana, esse ensino de Jesus, que é um resumo da própria lei divina. Então, nunca percamos a esperança. Ela deve continuar sempre conosco. Agora, lembremos que para termos paz, que para alcançarmos a felicidade, nossos atos precisam ser de bem, de amor. Aí sim, receberemos 100 por 1 pelo que semeamos. É muito simples entender a lei divina e, com esse entendimento, entender o que acontece conosco aqui na vida terrena. E a esperança de chegarmos
a condição espiritual de pureza e perfeição, deve nos movimentar sempre para frente e para o alto. Assim, então, nós compreendemos este dizer de Paulo aos romanos. Então, não esqueçamos, a cada um sempre será dado segundo as suas obras. Bem, agora está na hora da nossa dica literária espírita. Em todo o programa, ou melhor dizendo, a cada programa, nós indicamos a você uma obra da literatura espírita. E hoje estamos destacando o livro Entrega-te a Deus. Ele foi escrito pelo espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco. Uma obra maravilhosa, temas muito importantes e necessários para o nosso melhor viver. Não deixe de conhecer esse livro, Entrega-te a Deus, que é publicação ali de Salvador, Bahia, lá pelo Centro Espírita Caminho da Redenção, lá da Mansão do Caminho, que o nosso Divaldo Franco sustenta até os dias atuais. Então, essa é a dica literária. Entrega-te a Deus, do espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Franco. E agora nós vamos abrir o quarto e último bloco do programa, que é dedicado, ou melhor dizendo, é quando cedemos a palavra a José Herculano Pires. E se você não sabe, Herculano Pires, que foi jornalista, filósofo, professor, escritor, que foi tradutor das obras de Allan Kardec. Entre os seus mais diversos trabalhos, ele teve durante aproximadamente 3 anos e meio, lá na década de 1970, o programa radiofônico No Limiar do Amanhã. Ele foi ao ar pela Rádio Mulher, que era uma emissora não religiosa, não espírita. O programa ia ao ar todos os sábados à noite. Ele tratava de diversos temas, diversos assuntos, respondia perguntas dos ouvintes, mas sempre encerrava o programa fazendo comentário sobre uma lição do Evangelho. Esses comentários foram resgatados, pelo menos uma boa parte deles, foram resgatados nas fitas. É isso mesmo, não? Fita, porque não existia o digital naquela época. As fitas que gravavam o programa. E a editora Paideia, ao fazer esse resgate, conseguiu lançar, então, os textos de Herculano Pires, as suas falas, no livro O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade, que, aliás, está aqui em mãos. E nós estamos, então, acompanhando as falas de Herculano Pires sobre o Evangelho. Hoje, temos aqui o capítulo 15, onde ele vai comentar a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 12, versículos 15 a 18. Esses versículos são os seguintes. Mas seja assim, eu não fui pesado. Porém, sendo astuto, vos apanhei com dolo. Porventura defraudei-vos por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito, e enviei com ele um irmão. Defraudou-vos Tito? Nós andamos no mesmo espírito? Não seguimos as mesmas pegadas? Então, esta é a passagem que está aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Comenta, à luz da doutrina espírita, José Herculano Pires. Como vemos neste trecho da epístola de Paulo, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo estava sempre preocupado com o problema daquilo que ele chamava pesar sobre os companheiros, sobre os irmãos.
Não somente ele se importava com o trabalho dele mesmo, para não ser pesado aos irmãos, mas também queria que outros, como Tito, que era o seu discípulo, e o irmão que acompanhou Tito a Corinto, a seu mando, a mando de Paulo, que também eles não pesassem na economia dos companheiros de Corinto. Mas nós vimos que Paulo diz assim, que não pesou sobre eles, mas, como era astuto, os encontrou em dolo. Quer dizer, ele não pesou sobre os companheiros de Corinto, mas, vivendo entre eles, percebeu o que havia de errado na posição que eles assumiam diante do cristianismo e procurava, então, corrigi-los. As cartas de Paulo são exemplos constantes dessa atitude maravilhosa que ele assumiu. Ou seja, aquela atitude que veio romper com tudo quanto se fazia naquele tempo em matéria de religião. Não aceitava absolutamente em se converter num profissional da religião. Ele tinha a sua profissão, vivia dessa profissão, mas dedicava todo o seu tempo possível à pregação do evangelho e à vigilância sobre as igrejas, que, no tempo, eram consideradas assembleias cristãs espalhadas pelo mundo gentil. Por toda parte, ele estava sempre vigilante, mas suprimindo decisivamente o problema do profissionalismo religioso. Esse cuidado de Paulo, apóstolo, com referência a ele próprio e aos outros apóstolos também, dos quais ele exigia a mesma posição, é muito importante, porque, segundo nós vimos hoje no Espiritismo, e de acordo com uma das mais belas mensagens de Emmanuel, a religião organizada pode tornar-se no cadáver da religião, se esta organização se estender de tal maneira a transformar cada igreja numa espécie de empresa com seus funcionários para todas as execuções necessárias dos serviços religiosos. É necessário fazer com que o espírito da religião seja entendido, seja compreendido e seja praticado acima de qualquer profissionalismo. E que aqueles que pregam e ensinam, aqueles que administram uma religião, não sejam pesados aos demais fiéis. É nesse sentido que Paulo sempre insistiu. Naquele tempo, a religião era sempre e constantemente não só um instrumento profissional, mas um elemento econômico do próprio Estado. Paulo insistiu sempre na libertação da religião no tocante a esse compromisso ou a essa sujeição aos poderes do mundo. Ele libertava a religião da política e do negócio. Para ele, a religião tinha que ser vivida em si mesma e vivida com toda a independência moral. Então, essas são as palavras de José Herculano Pires, comentando os versículos 15 a 18 do capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, deixando muito claro que nós, espíritas, devemos dizer não ao profissionalismo religioso, ou seja, que nós, espíritas, não devemos viver do espiritismo, mas temos, sim, a nossa própria vida, a nossa profissão, né? E trabalharmos o sentido, o sentimento maior de religiosidade. Pois bem, com essas palavras de José Herculano Pires, chegamos ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Lembrando que o programa vai ao ar, ao vivo, toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela web rádio
Cristo Consolador. Se você não pode, nesse dia e horário, acompanhar ao vivo o nosso programa, você pode assistir depois, em qualquer dia e horário, porque o vídeo ele fica disponibilizado no YouTube, em 2 canais. No canal da própria web rádio Cristo Consolador e também no canal Orientação Espírita. Então, você acessa o nosso programa a qualquer dia e a qualquer horário. E, desde já, agradecemos pela sua companhia, por você nos assistir, apoiar nosso trabalho, compartilhar a existência do programa com seus amigos e através das redes sociais. Que Jesus, nosso Mestre, lhe abençoe. Que possamos estar juntos na próxima semana. Muita paz em sua vida e receba o nosso abraço fraterno.